Boa noite, meus irmãos, que nós possamos ir nos preparando para o momento do estudo da noite de hoje, onde nós vamos entrar no capítulo 3 do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, da Joana de Ângeles. E hoje a gente vai ver um pouquinho do desenvolvimento da personalidade e as etapas da vida. Então, que nós possamos fazer a nossa prece inicial, colocando os nossos corações em comunhão agora, todos que estamos juntos nessa egrégora, possamos unir os nossos corações, agradecendo a espiritualidade, agradecendo ao plano maior, por estarmos podendo ter contato com o conhecimento, com as obras da doutrina, aonde vai nos lapidando, aonde nós vamos conseguindo encontrar um norteador, como se fosse uma bússola ali, né? Para nos melhorarmos, para nos desenvolver, para evoluirmos como seres que aqui estamos. Então, que possamos ter uma boa noite de estudos, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje a gente vai falar no capítulo 3, o Jung, que é um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, ele traz pra gente dentro do capítulo que ele relata, né, que com 11 anos de idade, ele percebeu algo curioso no próprio comportamento ali, entendendo que ele era um menino no tempo que ele vivia, mas que ao mesmo tempo, algumas vezes ele se sentia um velho do século XVI. E por conta ali, né, de ele possuir muito conhecimento e não entender muito bem de onde que vinha tudo aquilo, aquela bagagem, né? E essa percepção o levou a conceber que de alguma forma dois tipos de comportamento predominantes se alternavam em sua psique, que ele chama de personalidade 1 e de personalidade 2. Então, não se tratava de uma dissociação, né? Que é quando a gente entende que está fora de contexto, né? Está dissociando alguma coisa ali. Mas propriamente de uma dissociação propriamente dita, que ele fala aqui, ou mesmo de um processo de influência espiritual, né? Porque aí a gente entende dentro da doutrina que nós podemos sofrer essas influências também, e aí é onde começam a gerar os conflitos, né? Será que sou eu? Será que é alguma influenciação? Será que eu tô louco? A gente às vezes entra dentro desses conflitos, né? Dessas paranoias, onde a gente para um pouquinho para olhar sobre isso. E aí ele vai dizer aqui, né, que também não se tratava de um processo de influência espiritual, mas de uma dinâmica que se desenrola, né, em todo o indivíduo, todos nós, né? Equivale a dizer que são os nossos diferentes eus que habitam dentro do mesmo indivíduo. E esses eus, não como almas diversas, mas como conteúdos psíquicos, né, que às vezes contrastam entre si. O desafio que se apresenta é tornar-se consciente dessas partes. É a gente entender, né, dentro da terapia, principalmente o processo terapêutico psicanalítico, né, que é uma metodologia bem diferente da psicologia convencional, é onde a gente consegue, né, ir encontrando aí essa diferenciação, que é o desafio, né? O desafio que se apresenta é a gente tornar-se consciente dessas partes, que é o que a terapia psicanalítica, ela trabalha o inconsciente. Então ela vai deslocando algumas partes do inconsciente para trazer para o consciente, para a gente começar a entender o porquê que a gente faz determinadas coisas, né? E da onde vem isso? Da onde que sai esses conteúdos, essas pulsões, esses impulsos que faz com que a gente haja ou reaja
de determinadas maneiras, onde a gente entende que às vezes parece que a gente tem uma dupla personalidade, parece que a gente tem transtorno de humor. A gente vai pegando todos os diagnósticos que tem por aí, que a gente vê no Dr. Google, né? E vai falando, não, acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo. A gente mesmo vai se diagnosticando. Então, aqui ele fala que o desafio, né, que se apresenta é tornar-se consciente dessas partes, integrando-as na consciência para que a visão do todo, que é o self, né, se torne mais clara, para a gente poder entender como lidar com a gente. Quando eu vou me conhecendo, eu vou entendendo quem eu sou, eu também vou entendendo como eu funciono, né? E de certa forma, o estudo da personalidade tenta entender esses eus existentes na nossa psique, cujo desenvolvimento já foi analisado sobre variados pontos de vista, desde a filosofia, as ciências, né, até o aprofundamento psicológico, que visa ali compreender a sua formação, a sua estruturação a partir das etapas da vida, que é a titulação do capítulo. Os fatores internos e externos que influenciam no nosso desenvolvimento, assim como os transtornos que eu acabei, né, de citar, que decorrem dessa desestruturação que a gente vai passando, né? E se a gente for ver, na linguagem coloquial, quando nós referimos à personalidade, logo vão surgindo algumas referências a pessoas com características marcantes, com traços peculiares, né, que a gente vai entendendo que aquilo define a pessoa. Quando a gente fala, o fulano é de tal forma, ciclano age de tal modo, né? Mas os traços perceptíveis não definem a personalidade por completo, né? Sendo ela algo muito mais complexo do que somente os traços que a gente apresenta ali. Por isso mesmo, por mais que encontremos determinados biotipos, características comuns ou não tão comuns nos aspectos coletivos ali que a gente observa, a individualidade apresenta o colorido, né, e o tom que denotam a singularidade de cada indivíduo. Então, fazendo uma análise a respeito do desenvolvimento humano, o psicólogo, né, e educador norte-americano, que é o Thomas Armstrong, propõe que duas vertentes direcionam a evolução de um ser. E aí ele vai dizer aqui, uma tem os olhos para o passado e compõe o que ele chama de adaptação, que apresenta como o domínio das ferramentas e habilidades necessárias para sobreviver e florescer na ordem social existente. Ou seja, esse que ele chama, né, que se apresenta como domínio dessas ferramentas, é o que a gente precisa para nos adaptar e para viver e sobreviver no mundo enquanto seres na sociedade, tá? Outra vertente que ele fala aqui tem os olhos voltados para a nossa realidade intrínseca, né? Que ele chama de lembrar-se, significando prestar atenção em quem somos, na nossa essência, como seres não materiais. Embora a adaptação seja necessária, o ser não pode se esquecer quem é efetivamente, né? Então, nesse ponto, se a gente for ver, os estudos acadêmicos do próprio autor convergem com o que a psicologia da Joana de Ângeles chama de individualidade, que entende na condição do espírito em si mesmo, somatório de todas as experiências. A individualidade é o ser pleno e potente, que é o que ela coloca. Então, o que ele quer dizer aqui, dentro dessa questão do desenvolvimento da personalidade e as etapas da vida? Porque nós somos uma pessoa quando nós estamos inseridos na sociedade, e nós somos outra pessoa, né, dentro desses eus que a gente passeia, quando nós estamos dentro somente da nossa própria essência. E aí, como que a gente diferencia isso? Entendendo que quando eu estou na sociedade, estou no coletivo, estou fora
do meu ambiente, onde eu me sinto mais confortável, acolhido, aconchegado, nós vestimos máscaras, né? Nós acabamos vestindo os padrões, engessando e se enrijecendo dentro de todos esses rótulos que a sociedade nos coloca, nos impõe, nos constitui. E quando a gente está dentro da nossa essência, que é aqui o que ele chama de lembrar-se, né? Prestar atenção em quem somos, em nossa essência, como seres não materiais, é o que eu entendo que me compõe. Quem sou eu, Juliana, fora as funções que eu executo, fora aquilo que as pessoas acham que eu sou, fora a psicanalista, psicóloga, profissional, empreendedora, quem é a Juliana quando ela não está performando para o mundo, né? É aí que a gente vai conhecendo e entendendo um pouquinho sobre essa somatória de todas as experiências, e a individualidade é o ser pleno e potente, como a Joana de Ângeles coloca. Por quê? Porque quando eu tô na minha individualidade, eu sou pleno e potente, porque eu tô na minha essência, eu tô ali em contato, em conexão, eu tô acessando coisas minhas que eu sou muito mais do que aquelas funções apenas na qual eu preciso executá-las diariamente. E é onde a gente costuma falar muito dentro da área de saúde mental, que a gente acaba, por exemplo, eu gosto da natureza, eu gosto do contato com a natureza, eu tenho uma conexão muito grande, então todos os finais de semana possíveis eu estou em contato com a natureza. E aí, quem eu sou quando eu estou em contato com a natureza? Por que eu gosto tanto da natureza, sendo que outras pessoas não gostam? Tem gente que tem medo de bicho, que não consegue lidar com o mosquito, que não gosta de pisar na terra, na grama, enfim. É onde é a minha essência, é onde eu me conecto com aquilo, né? Por quê? Porque quando eu estou ali, e que geralmente eu estou sozinha, estou somente na minha companhia, eu posso ser eu mesma. Eu não preciso estar em nenhuma função externa, em nenhum tipo de máscara ali, né? Que eu visto para poder atuar, para poder de alguma maneira executar as minhas atividades externas. Eu tô no meu interno, eu tô naquilo que eu me conecto com aquilo porque eu sou parte daquilo. Não sei se ficou claro para vocês. E aí, eu gostaria de trazer um pouquinho as concepções sobre a personalidade, que são os pontos de vista a respeito da personalidade humana antigos, né? Que quando a gente vai ler, por exemplo, uma obra do filósofo do Platão, né? A gente já encontra a teoria do mundo das ideias ali, que nos apresenta mais ou menos o seguinte: mas se o conhecimento que adquirimos antes do nascimento se perdeu de nós no nascimento, e se depois, pelo uso dos nossos sentidos, recuperamos o que antes sabíamos, não será o processo que chamamos aprendizado uma recuperação de conhecimento do que nos é natural, caso em que seria denominado corretamente de anamneses, ele coloca, né? E aí eu digo para vocês assim, o trabalho do desenvolvimento do ser, na perspectiva platônica, se a gente for ver, né, por Platão, seria recordar aquilo que já existiria no nosso ser, aguardando ser desvelado ali, né? E aí a gente vai entendendo que sim, o nosso aprendizado, né? Nós já temos coisas ali, a gente já tem a bagagem e a gente sabe disso. E aí a gente olhando um pouquinho para um lado ali, se a gente for olhar um pouco mais pela filosofia, Aristóteles também falava um pouquinho, né, que tinha uma forma diferente de pensar e propôs que seríamos tal qual uma tábula rasa ao nascer,
ou seja, uma folha em branco, sem ideias, sem nada de influências, interferências, ideias pré-determinadas, e que imprimiríamos a nossa história a partir do momento que nós pisássemos no mundo. O nosso aprendizado seria dentro desse ponto de vista, de acordo com as experiências vividas no mundo e na forma que os sentidos pudessem captá-las ali, né? Então, a análise da personalidade, a partir da filosofia, ela também se apresenta numa teoria que ficou conhecida como a teoria dos humores, né? Segundo o qual havia uma correlação ali entre 4 humores presentes no organismo com 4 tipos de personalidade. E aí, dentro desses tipos de personalidade, o elemento predominante no organismo poderia ser sanguíneo, que seria a questão ali que a gente fala mais superficial, né? O colérico, que é a vontade forte e repentina de nós termos os nossos impulsos, de falarmos algumas coisas ali, né? Temos também o melancólico, que seria o pensativo e triste, e tem o fleumático, né? Que seria aquele sossegado, inativo, tranquilo demais, que daria a tônica das 4 personalidades aí, que seriam essas avaliações que a gente faz até quando vai atender o paciente, né? A gente avalia, nossa, mas é sanguíneo, é colérico, né? É fleumático, o que é ali? E essa concepção, ela perdurou durante um longo período, né? Até que a ciência moderna conseguisse identificar o papel dos hormônios, os neurônios, os neurofatores que influenciam o comportamento humano, né? Além dos fatores fisiológicos, dentre outros, nós temos essa questão, né? Que realmente seria o homem um simples produto do meio em que vive ou não. Então, a gente vai entendendo que a tentativa de descobrir até que ponto esses fatores externos influenciavam na maneira do nosso ser, né? A vertente psicológica veio contribuir, que aí entra Freud, né? Dando um impulso significativo dos estudos também da personalidade, onde o Freud, ele vem alargando ali horizontes, né, na tentativa de verificar a influência do inconsciente sobre o nosso comportamento. Porque para o Freud, a personalidade é influenciada por forças conscientes e inconscientes, estando o ego no meio do caminho entre o id e o superego. A partir dos estudos percebe-se, né, que a personalidade humana, ela não se limitava aos fenômenos apenas observáveis na consciência. Então, tem o inconsciente ali, e é o inconsciente que rege o modo como a gente se comporta, o modo como a gente vive, o modo como a gente lida com as coisas, com as situações. E aí a gente vai entendendo, né, que é um pouquinho complexo, mas, na verdade, a partir desses pontos de vistas, a gente vai entendendo e vai podendo se perguntar, né? O que é mesmo a personalidade, afinal de contas, né? São as tentativas isoladas de mostrarem-se insuficientes para determinar a grandeza da nossa personalidade humana, sendo necessária uma conjugação de fatores que ampliassem o leque de análise. Então, a gente vai entendendo que a nossa personalidade, ela precisa ser analisada. Ela, de alguma maneira, a personalidade é a organização dinâmica de traços no interior do eu, formados a partir, né, desses genes particulares que nós herdamos, tanto das existências singulares que nós experimentamos e das percepções individuais que nós temos do mundo, quando nós, né, somos concebidos e já estamos aqui, que são capazes de tornar cada indivíduo único na nossa maneira de ser, de sentir e de desempenhar o seu papel social.
Já dentro da psicologia espírita, né, que é o que a Joana de Ângeles traz, por sua vez, ressalta o desenvolvimento da personalidade a partir das sucessivas reencarnações. A personalidade representa a aparência para ser conhecida, não raro em distonia com o eu profundo e real. É transitória e assinala etapas reencarnacionistas, definidoras de experiências nos sexos, na cultura, na inteligência, na arte e no relacionamento. Então, só para finalizar um pouquinho esse contexto, não se trata de algo estático, né? Como o próprio Jung referiu-se lá no começo, mas algo em constante formação e transformação. E quem em cada etapa da vida apresenta determinados desafios, né? Quem de nós que não? A personalidade vai sendo desenvolvida a cada encarnação, trazendo consigo as experiências do passado, submetendo-se a novas injunções, vivências, como forma de se aprimorar e de trazer à consciência a individualidade do ser, né? Então, a gente vai entendendo que é onde entra as etapas da vida, que a gente vai vendo então alguns desafios que a personalidade enfrenta nas etapas da vida que a gente vai passando. Tem etapas da vida que a gente tá de um jeito, tem etapas da vida que a gente tá de um outro jeito. Então a gente vai entendendo que não é nada estático, né? Que vai se transformando e que vai se modificando em toda essa trajetória. A personalidade ela vai ganhando seus contornos, ela vai somando experiências e trazendo à consciência tudo o que está contido em nós. Aí basta a gente, quando a gente começa um processo ali de autoconhecimento, um processo terapêutico, é onde vai gerando esses conflitos mesmo, né? A gente vai pensando, meu Deus, mas eu sou isso, ou eu sou aquilo, ou eu sou aquilo outro, e a gente vai se desafiando a começar a dar forma a esses contornos, entendendo que eu tenho um pouco disso, eu tenho um pouco daquilo, e quando eu não estou performando para o mundo, eu também posso refletir quem eu sou, entendendo que os outros conteúdos que eu já tenho ali fazem parte de mim, né? Mas daí eu vou escolher o que eu quero desenvolver mais. E qual etapa da vida que eu estou que está me permitindo determinado desenvolvimento. Então, meus irmãos, a gente vai entendendo ali que cada pessoa reencarna com as características herdadas mesmo das experiências anteriores, né? E a gente se submete aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com os seus sinais, de maneira que a gente vai alimentando e nutrindo. Depende de que parte que a gente vai alimentar, que parte que a gente vai nutrir desses nossos eus que existem ali, né? Dentro dessa herança inconsciente que a gente traz e que a gente vai tentando de alguma maneira ali, especialmente dentro do quesito do autoconhecimento, se descobrir. Descobrir-se é algo totalmente desafiador, né? Mas é totalmente necessário. Nós estamos aqui mesmo para se desenvolver, para evoluir, para se desafiar. E dentro dessas etapas da vida, a gente vai tendo essas percepções diferentes. O que antes para mim era muito importante e totalmente, de repente, ali inegociável, depois de uma certa fase, de uma certa etapa ali, passa a não ser mais. E tá tudo bem, a gente não precisa ter padrões enrijecidos, engessados, porque isso limita a gente, né? E é esse o trabalho, pra gente ir conseguindo se auto-observar
E dentro desse desenvolvimento da personalidade, entendendo as etapas da vida também que a gente se encontra. A gente nunca é sempre o mesmo. Nós vamos ter várias versões de nós ali passeando em cada etapa, em cada fase da vida, que vai tecendo essas tramas, né? Essas linhas e vai ganhando essa roupagem. Eu espero que eu tenha sido clara para vocês, tá? Que qualquer coisa que vocês possam mandar perguntas depois no grupo, enfim. Mas a princípio esse capítulo trabalha isso, para que a gente compreenda o desenvolvimento da nossa personalidade, aquilo que a gente traz das reencarnações, aquilo que a gente adquire na constituição nessa existência terrena, especificamente, que são as constituições familiares ali, quando a gente está dentro, né, do coletivo e performando para o mundo. E aí a gente precisa fazer essa junção, olhar para esse todo, para entender o que faz sentido nós nos abastecermos de fato, né? O que eu entendo que são padrões externos e que eu acabo ganhando ali um processo automático disso, o que eu entendo que eu já trouxe, mas que eu posso melhorar também, tá bom? Então, que vocês possam ficar com esse conhecimento da noite de hoje e que possa abrir várias reflexões, várias auto-observações e insights por aí, para que vocês possam ir descendo essas camadas, que é a proposta dessa jornada terapêutica, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês.